Eu sou Denise, 29 anos. E durante toda a minha vida, meu pai me disse que o cockpit de um caça supersônico não é lugar para mulher. Especialmente para uma filha decepcionante como eu. Mas a pior humilhação não veio dele. Veio de Ricardo, meu irmão mais novo, o menino de ouro que ele trata como realeza. Ali, bem no meio de uma sala de briefing lotada, vibrando com a energia arrogante de 80 dos pilotos mais jovens da Força Aérea Brasileira na base aérea de Anápolis, Ricardo apontou o dedo bem na minha cara. Ele riu alto e gritou: "Ei, você está na sala errada, querida. Aqui é para pilotos de verdade, homens como nós. Não é lugar para você procurar marido." A sala inteira explodiu em gargalhadas. Ricardo piscou para mim, convencido de que tinha acabado de marcar um ponto. Senti o sangue subir ao rosto, queimando. Não de vergonha, mas de pena pela ignorância dele. Porque Ricardo não fazia ideia de que a mulher que ele acabara de humilhar por estar procurando marido era a única pessoa com autoridade para ordenar se ele viveria ou morreria no céu naquele dia. Eu era Falcão 1. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O ar dentro da sala principal de briefing na base aérea de Anápolis sempre tinha o mesmo cheiro. Era uma mistura rançosa de ar-condicionado reciclado, tentando e falhando em combater o calor sufocante de Goiás, combinado com o aroma forte de café requentado do exército e o odor penetrante de testosterona. Era o primeiro dia do Cruzeiro do Sul, o principal exercício de combate aéreo simulado da América do Sul. A sala estava lotada. Fileiras de assentos estilo auditório preenchidas com os melhores e mais brilhantes, ou pelo menos os mais barulhentos, jovens pilotos de caça que a Força Aérea Brasileira tinha a oferecer. Todos vestindo seus macacões verdes, zíperes puxados até a altura perfeita, patches brilhando em seus ombros. Estavam conversando com as mãos, simulando dogfights, rindo alto demais, se exibindo. Era um mar de egos, e eu era apenas uma pedra que eles contornavam. Eu estava perto da frente, ao lado, perto do bebedouro, vestindo um macacão estéril, sem adornos, sem identificação, sem insígnias de patente nos ombros, sem pates de unidade, apenas verde-oliva simples. Para o olho destreinado ou para o olho arrogante, eu parecia equipe de apoio. Talvez inteligência, talvez administração, talvez apenas alguém perdida. Eu segurava um copo de isopor com água morna, observando eles. Observava a maneira como se moviam, como se agrupavam em pequenas tribos de confiança. Eles olhavam para mim e depois olhavam através de mim. Para eles, uma mulher naquela sala sem patente visível era invisível. Era mobília. Então, as portas duplas do fundo se abriram com força, e o volume na sala pareceu mudar. Tenente Ricardo Almeida entrou. Meu irmão mais novo. Mesmo de longe, ele era a cara do nosso pai. Aquela mesma mandíbula quadrada, aquele mesmo cabelo loiro perfeitamente penteado que desafiava os regulamentos do capacete. E aquela mesma arrogância que dizia que ele era dono do prédio. Ele estava ladeado por 2 outros pilotos, seus wingmen no bar, se não no ar. Estava rindo de algo que um deles disse, batendo nas costas dele. Parecia o garoto propaganda de um comercial de recrutamento. Ele examinou a sala procurando um lugar privilegiado, e seus olhos pousaram em mim. Ele parou. Uma expressão confusa franziu sua testa e então se transformou em um sorriso que revirou meu estômago. Ele não viu uma capitã. Ele não viu uma veterana. Ele viu sua irmã fracassada. Ele cutucou seu amigo e caminhou direto em minha direção, sua voz cortando a conversa ambiente. "Denise", ele disse alto o suficiente para as primeiras 5 fileiras ouvirem. A conversa diminuiu, cabeças viraram. "O que você está fazendo aqui? Se perdeu procurando o prédio administrativo?" Eu não me movi. Mantive meu rosto neutro, minhas mãos descansando soltas ao meu lado. "Olá, Ricardo", eu disse, minha voz uniforme. Ele riu, balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma criança lenta. "Sério, D. Esse é o briefing do Cruzeiro do Sul, a 1ª divisão. O papai te mandou trazer meu almoço ou algo assim?" Ele se aproximou,
invadindo meu espaço pessoal, apontando um dedo para a porta. Você precisa sair, querida. Estamos prestes a falar de táticas. Coisas de voo de verdade. Não a papelada que o papai disse que você era mais adequada para fazer. Ele se virou para a sala, abrindo os braços, performando para sua plateia. Minha irmã pessoal. Parece que está tentando encontrar um marido, já que a carreira de piloto não deu certo. A sala explodiu. Não foram apenas algumas risadas. Foi um rugido de gargalhadas. 80 homens, alimentados por adrenalina e mentalidade de manada, zombando da mulher parada sozinha perto do bebedouro. Ricardo piscou para mim, um gesto cruel e desdenhoso. Anda logo agora, ele disse, acenando a mão como se estivesse espantando uma mosca. Talvez você possa pegar um café fresco para nós no caminho. Essa garrafa está vazia. O calor subiu no meu pescoço. Meu coração martelava contra minhas costelas. Uma reação física à flagelação pública. Senti o peso dos olhos deles. A rejeição. A pura injustiça disso tudo. Meus dedos se curvaram para dentro, unhas cravando nas palmas dentro dos meus bolsos. Eu queria gritar. Eu queria listar minhas horas de voo. Eu queria quebrar o nariz dele, mas não fiz isso. Respirei fundo, lento e profundo, expandindo meu diafragma como fazia antes de uma curva de alta gravidade. Fechei minha mente para o barulho. Lembrei das páginas gastas da minha Bíblia, o versículo que tinha destacado com marcador amarelo anos atrás. Quando comecei a escola de voo e percebi como essa estrada seria difícil. Provérbios 12, 16. Recitei em minha mente, as palavras formando um escudo em torno da minha raiva. O insensato dá vazão imediata à sua ira, mas o prudente ignora o insulto. Ou, neste caso, uma mulher prudente. Relaxei minha mandíbula. Olhei Ricardo bem nos olhos. Não recuei. Não abaixei o olhar. Apenas olhei para ele com um olhar frio e direto que geralmente deixava as pessoas desconfortáveis. Mas Ricardo estava bêbado demais de ego para perceber. Você terminou, tenente? Perguntei baixinho. Só tentando te ajudar a não passar vergonha, Dê. Ele zombou. De repente, a porta na frente da sala, a reservada para a equipe de comando, se abriu com um estrondo. O som rachou como um tiro. Sala, sentido! Uma voz trovejou. As risadas morreram instantaneamente. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. O som de 80 corpos se levantando em posição de sentido preencheu o ar. O farfalhar de macacões e o bater de botas. Ricardo enrijeceu, seu sorriso desaparecendo, seus olhos correndo para a frente. General Tavares entrou. Ele era uma lenda na Força Aérea Brasileira. Um homem com cabelos grisalhos e um rosto esculpido em granito, usando 3 estrelas em seus ombros. Ele não olhou para a multidão. Não olhou para a tela do projetor. Ele andou com propósito, suas botas ecoando no piso de linóleo. Ele caminhou diretamente em nossa direção. Ricardo estufou o peito, preparando-se para cumprimentar o general. Um olhar desesperado de minote em seus olhos. Ele começou a levantar a mão para uma continência. General, eu estava apenas... O general Tavares nem piscou para ele. Ele passou direto por Ricardo como se ele fosse um fantasma. Ele parou diretamente na minha frente. A sala inteira prendeu a respiração. Ricardo parecia confuso, sua mão pairando no meio do caminho, sua boca levemente aberta. O general Tavares parou. Ele me olhou de cima a baixo, seus olhos afiados e respeitosos. Então, devagar, deliberadamente, o general de 3 estrelas levantou a mão e prestou uma continência nítida e perfeita. Falcão 1, o general disse, sua voz carregando até o fundo da sala silenciosa. O palco é seu, arrasa com eles. Retribuí a continência, firme e profissional. Obrigada, general. Abaixei minha mão e olhei para Ricardo. Toda a cor tinha drenado de seu rosto. Ele parecia que tinha acabado de levar um soco no estômago. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. A realização estava lavando sobre ele, lenta e aterrorizante. Eu não disse uma palavra para ele. Não precisava. Dei as costas para ele e subi os degraus até o pódio,
assumindo meu lugar no centro do palco. Olhei para o mar de rostos. Os mesmos rostos que estavam rindo 10 segundos atrás. Agora eles pareciam apavorados. Peguei o microfone. Sentem-se, ordenei. O som de 80 homens sentando simultaneamente foi a única resposta. Eu sou Major Denise Almeida. Meu codinome é Falcão 1. Sou a comandante de missão da Força Vermelha. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender, deixando Ricardo suar nele. E pelas próximas 2 semanas, eu sou quem decide se vocês sobrevivem lá em cima. Aquela continência do General Tavares pareceu um sol quente depois de um longo inverno frio. Era o tipo de respeito que eu tinha faminta por toda a minha vida. Mas enquanto eu estava ali naquele pódio olhando para o rosto pálido e apavorado de Ricardo, minha mente não ficou no momento da vitória. Em vez disso, ela voltou 2 semanas. Voltou para o momento que alimentou o fogo queimando no meu peito agora. Voltou para uma mesa de jantar no Madeiro, uma das churrascarias mais caras de Goiânia, onde o ar cheirava a carne maturada, colônia cara e as expectativas sufocantes do meu pai. O restaurante era mal iluminado, o tipo de lugar onde as mesas são feitas de madeira escura e couro, e os garçons usam smokings. Estávamos lá para celebrar Ricardo. É claro, ele tinha acabado de receber sua vaga para o Cruzeiro do Sul, o mesmo exercício que eu estava secretamente comandando. Mas para minha família, Ricardo era o herói, e eu era a espectadora. Meu pai, Coronel Hélio Almeida, aposentado, sentou-se na cabeceira da mesa como um rei presidindo sua corte. Ele girava uma taça de vinho tinto da Casa Valduga, o líquido vermelho capturando a luz das velas. Ele olhou para Ricardo com um orgulho tão intenso que era quase doloroso de assistir. "Ah, Ricardo", meu pai anunciou, levantando sua taça. Sua voz era retumbante, atraindo olhares das mesas próximas. A próxima geração, aquele que finalmente levará o nome Almeida de volta à estratosfera. Ao legado. Ao legado, minha madrasta ecoou. Ela deu um gole delicado de seu vinho, então virou seu olhar para mim. Não era um olhar de ódio, era pior. Era pena. Um sorriso suave e condescendente que dizia: "Está tudo bem, querida. Sabemos que você tentou." Levantei minha taça de água. Eu não estava bebendo. E murmurei ao Ricardo. Ricardo estava radiante. Ele cortou seu bife ancho, mal passado perfeito, sucos acumulando no prato de cerâmica branca. "Obrigado, pai", ele disse, a boca meio cheia. "Espera só você ver o pássaro que vou pilotar. O F-5M é uma fera. A aviônica sozinha, ele praticamente voa sozinho. Vou dar voltas em volta daqueles esquadrões agressores." Apertei meu aperto no garfo. Aqueles esquadrões agressores. Ele estava falando sobre minha unidade. Ele estava falando sobre mim. "Isso é ótimo, filho", papai disse, inclinando-se para a frente. Então, como se lembrando que a obrigação social exigia que ele reconhecesse minha existência, ele virou ligeiramente a cabeça em minha direção. "E você, Denise? Como estão as coisas no escritório?" Ele sempre chamava de escritório, como se eu trabalhasse em um cubículo arquivando declarações de impostos. "Na verdade, pai", eu disse, tentando manter minha voz firme, "o trabalho está intenso. Temos desenvolvido novos cenários táticos para a equipe da Força Vermelha, simulando ameaças de 5ª geração usando o..." Ele acenou com a mão, me cortando no meio da frase. Tudo bem. Não vamos entediar Ricardo com os detalhes administrativos. É bom que você esteja segura no chão, Dê. Realmente." Ele tomou outro gole de vinho, seus olhos endurecendo. "Papelada é mais segura para mulheres. Sua mãe, ela nunca entendeu isso. Ela sempre teve que empurrar. Teve que estar no cockpit. E olha onde isso a levou." A mesa ficou em silêncio. A menção à minha mãe, que morreu servindo seu país, uma piloto muito melhor do que meu pai jamais foi, pairava no ar como fumaça. Ele não estava de luto por ela. Ele estava usando a morte dela para justificar sua decepção em mim. Ele estava dizendo: "Você é um erro assim como ela foi." Engoli o nó na minha garganta.
Ela era uma heroína, pai. Ela era teimosa. Ele corrigiu friamente. Então a máscara do pai jovial retornou. Ele estendeu a mão debaixo da mesa. Chega do passado. Temos presentes. Ele puxou uma caixa retangular pesada embrulhada em veludo. Deslizou pela toalha de mesa branca para Ricardo. Ricardo rasgou como uma criança no Natal. Ele abriu a caixa e ofegou. Dentro havia um Breitling Navitimer, o cronógrafo de piloto definitivo, caixa de aço, mostrador preto, régua de cálculo intrincada. Era um relógio de R$ 40.000, um símbolo, uma herança. Pai, Ricardo gaguejou colocando no pulso. Isso é... Uau! Você merece, papai disse radiante. Um piloto precisa de um relógio de verdade. Use quando você ultrapassar a barreira do som. Então papai se virou para mim. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um envelope branco fino. Ele deslizou pela mesa. Era leve, sem sentido. Não esqueci de você, Dê. Ele disse casualmente. Abri o envelope. Dentro havia um cartão presente de plástico. Tirei. Era para uma rede de supermercados. Pão de açúcar. O valor escrito em canetinha nas costas era de R$ 200. Fiquei olhando para ele. Um cartão presente de R$ 200 para supermercado. O contraste era tão violento que parecia um tapa físico. R$ 40.000 e um legado para o filho. R$ 200 e uma sugestão de comprar leite para a filha. Não era sobre o dinheiro. Eu recebia salário de major. Eu não precisava do dinheiro dele. Era a mensagem. O relógio dizia, eu acredito no seu futuro. O cartão presente dizia, tenho pena do seu presente. Obrigada, pai. Sussurrei, minha voz quase inaudível. É prático. Tem que comer, né? Ricardo riu, admirando seu relógio novo. Talvez você possa comprar aquela couve orgânica que você gosta. Esse é o momento em que senti algo quebrar dentro de mim. É uma dor difícil de descrever a menos que você a tenha sentido. Se você está ouvindo isso e já foi a criança que foi ignorada, aquela que nunca foi suficiente, não importa o quanto tentasse, preciso que saiba que você não está sozinha. Por favor, aperte aquele botão de like agora para mostrar que somos mais fortes que a negligência deles. E nos comentários, quero que você simplesmente escreva: eu sou digna. Vamos criar um muro de apoio para todos que já receberam o tratamento do cartão presente enquanto outra pessoa ganhou o ouro. Eu não conseguia mais ficar sentada ali. O cheiro da carne de repente me dava náusea. O som das risadas deles parecia lixa na minha pele. Com licença, eu disse, levantando abruptamente. Banheiro. Não esperei por uma resposta. Andei rapidamente pelas outras mesas, pelas famílias felizes e negócios, e empurrei a porta do banheiro feminino. Era silencioso lá dentro. O piso era de azulejo preto e branco, imaculado e frio. Agarrei a borda da pia de mármore, meus nós dos dedos ficando brancos. Olhei para meu reflexo no espelho expansivo. Procurei meu pai no meu rosto, mas não o vi. Vi ela. Vi os olhos afiados da minha mãe. Vi a linha da mandíbula que não sabia desistir. Liguei a torneira, deixando a água fria correr sobre meus pulsos. Eu não chorei. Chorar era para a menina que queria a aprovação do papai. Aquela menina morreu na mesa de jantar hoje à noite. Eles não sabem, sussurrei para meu reflexo, o som ricocheteando nas paredes de azulejo. Eles acham que sou secretária. Eles acham que sou fraca. Sequei minhas mãos em uma toalha de papel, meu movimento lento e deliberado. Pensei sobre o briefing de missão agendado para 2 semanas. Pensei sobre a lista de voo que eu já tinha aprovado. Pensei sobre o codinome, Falcão 1. Joguei a toalha de papel na lixeira. Ela bateu no fundo com um baque suave. Aproveite o relógio, Ricardo, eu disse para a sala vazia. Porque em 2 semanas o tempo acaba. Endireitei meu blazer, arrumei uma mecha solta de cabelo e voltei para a sala de jantar. Sentei, terminei minha água e assisti eles celebrarem. Não disse mais uma palavra. Não precisava. Eu sabia algo que eles não sabiam. A conta estava chegando e, eventualmente, todos têm que pagar. Aquele reflexo no espelho do banheiro do restaurante, emoldurado por luz dourada e azulejo caro, sumiu da minha mente.
foi substituído por um tipo diferente de reflexo, um que eu conhecia muito melhor. Era o reflexo fantasmagórico e pálido do meu próprio rosto, olhando de volta para mim de um monitor de computador preto em uma sala sem janelas, nas profundezas abaixo da base aérea de Anápolis. Eles chamavam de cofre. Era uma instalação de informação compartimentada sensível. Cheirava a ozônio, fiação queimada e o cheiro metálico distinto de solidão. Não havia janelas, relógios, e o único som era o zumbido baixo e constante dos bancos de servidores, esfriando os supercomputadores massivos que rodavam as simulações de guerra. Esta tinha sido minha casa pelos últimos 3 anos. Aqui era onde Denise Almeida morreu e onde Falcão 1 foi construída das cinzas. Começou com o incidente. A memória ainda tinha gosto de cobre na minha boca. 3 anos atrás, eu estava na Via Rápida. Estava voando F-5ENs, acumulando horas, mantendo a cabeça baixa. Então veio um voo de treinamento de rotina com Marcelo Trovão Ribeiro. Marcelo era tudo o que a Força Aérea amava. Barulhento, confiante e masculino. Durante uma manobra de formação fechada, Marcelo se desviou. Ele ficou desleixado. Ele violou a bolha de segurança, quase raspando minha asa. Para salvar nós dois, quebrei a formação com força, submetendo a aeronave à gravidade excessiva e danificando a estrutura no asfalto. Esperei um pedido de desculpas. Em vez disso, recebi uma emboscada. Marcelo disse ao comandante que eu tinha entrado em pânico. Ele disse que fiquei emocional e errática no ar. Ela simplesmente vacilou, senhor. Ele disse com um dar de ombros. Aquela traição casual que homens como ele praticam tão facilmente. Talvez fosse aqueles dias do mês. O comandante não verificou o gravador de dados de voo. Ele não entrevistou a equipe de solo. Ele apenas concordou. Era o clube do Bolinha fechando fileiras. Fui afastada do voo pendente uma investigação que nunca realmente aconteceu. Fui rotulada como um risco de voo. Mas a pior parte não foi perder minhas asas. Foi a ligação para meu pai. Lembro de estar parada perto do telefone público do lado de fora do hangar, lutando contra as lágrimas, explicando que tinha sido retirada do esquadrão. Esperei que ele ficasse bravo com eles. Esperei que ele exigisse justiça. Em vez disso, ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Está vendo? Hélio Almeida disse, sua voz vazia de surpresa. Eu te disse, Denise, biologia é biologia. O cockpit é uma panela de pressão. Você não foi feita para o calor. Volta para casa. Talvez possamos te arrumar um emprego na logística. Aquele eu te disse quebrou algo em mim. Mas não me quebrou para baixo. Me quebrou para fora. Me recusei a desistir. Se eles não me deixassem voar com eles, eu aprenderia como matá-los. Pedi transferência para os agressores, a equipe vermelha, os vilões, os pilotos que estudavam táticas inimigas para treinar os mocinhos. Era considerado um trabalho sem futuro para fracassados e desajustados. Tratei como um programa de doutorado em guerra. Por 3 anos, vivi no cofre. Parei de ir ao clube dos oficiais. Parei de namorar. Parei de comer refeições de verdade, sobrevivendo de biscoitos de máquina de venda automática e energéticos mornos que tinham gosto de ácido de bateria. Trabalhei 18 horas por dia. Não apenas aprendi a voar os jatos inimigos no simulador. Aprendi a pensar como eles. Me ensinei a ler russo técnico para poder entender os manuais de voo Sukhoi em sua língua original. Memorizei a seção transversal de radar de cada jato de caça no arsenal brasileiro. Aprendi seus pontos cegos. Aprendi que pilotos brasileiros, especialmente os jovens arrogantes como Ricardo, sofriam de uma falha fatal específica. Arrogância. Eles confiavam demais em sua tecnologia. Assumiam que eram invencíveis. Me tornei uma predadora. Sentei naquela sala escura, meu rosto iluminado pelo brilho azul de mapas táticos, projetando cenários que eram pesadelos. Não era mais apenas uma piloto, era uma arquiteta da perdição. Aprendi como atraí-los, como frustrá-los, como deixá-los com raiva, porque um piloto com raiva comete erros. Uma noite, ou talvez fosse de manhã cedo, o tempo não existia no cofre. Eu estava rodando uma simulação solo. Eram 3 da manhã.
Eu estava controlando um voo de 4 Sukhoi 35 digitais contra um esquadrão de 12 F-5EMs. As probabilidades eram impossíveis. Era assim que eu gostava. Meus dedos voavam pelo teclado e os controles de acelerador. Eu não estava em pânico. Estava em um estado de fluxo, fria e precisa. Usei um dos meus jatos digitais como isca, um chamariz, arrastando a equipe azul para uma armadilha de míssil superficiar. Então, os flanqueei. Um por um, os mocinhos desapareceram da tela. Abatido 1, abatido 2, abatido 3. Limpei o placar de mortes. 12 jatos brasileiros derrubados. 0 perdas para mim. Encostei na minha cadeira, esfregando meus olhos ardentes, exalando uma respiração que não sabia que estava segurando. Rode de novo, uma voz disse das sombras atrás de mim. Pulei, girando minha cadeira. Parado ali, segurando um copo de isopor de café, estava o general Tavares. Eu não tinha ouvido ele entrar. Ele estava usando seu uniforme de serviço, provavelmente voltando de alguma reunião tarde da noite em Brasília. Estava olhando para minhas telas com uma intensidade que me deixou desconfortável. General? Gaguejei, começando a levantar para a continência. Sente-se, major. Ele ordenou, acenando a mão. Ele se aproximou, olhando para os registros de simulação. Você acabou de eliminar um esquadrão inteiro em menos de 8 minutos usando aeronaves inferiores. Como? Eles eram agressivos, senhor. Eu disse, minha voz rouca de desuso. Eles perseguiram a morte. Não checaram suas 6. Dei a eles o que queriam ver, e então acertei de onde não estavam olhando. O general assentiu lentamente. Ele olhou ao redor da pequena sala apertada. Viu as latas vazias de energético, as pilhas de manuais russos, o saco de dormir enrolado no canto. Ele viu a obsessão. Viu o tecido cicatricial sobre a ferida que meu pai e o sistema tinham infligido. Dizem que você é uma fracassada, Almeida, Harris disse, olhando nos meus olhos. Dizem muitas coisas, senhor. Eles estão errados, ele disse. Ele tomou um gole de seu café, seus olhos nunca deixando os meus. Você não é uma lutadora de dogfight, major. Você é uma grã-mestra. Você não voa o jato. Você voa o tabuleiro de xadrez inteiro. Ele colocou sua mão no encosto da minha cadeira. Cruzeiro do Sul começa em 2 semanas. Estou demitindo o atual comandante da Força Vermelha. Ele é mole demais. Deixa a equipe azul ganhar para fazê-los se sentirem bem. Meu coração parou. Quero que você comande o show, Tavares disse. Quero que você os quebre. Quero que você os humilhe. Você consegue fazer isso? Pensei em Ricardo. Pensei no eu te disse do meu pai. Pensei em cada homem que tinha olhado através de mim. Posso enterrá-los, senhor, eu disse. O general sorriu. Era um sorriso lupino, perigoso. Bom, seu novo codinome não é querida ou qualquer lixo que te chamavam. De agora em diante, você é Falcão 1. Você tem autoridade para matar. Ele se virou e saiu para a escuridão, me deixando sozinha com o zumbido dos computadores. Mas a sala não parecia mais solitária. Parecia um cockpit. E pela primeira vez em anos, eu estava pronta para decolar. 2 semanas depois, saí da luz solar cegante de Goiás para a escuridão fresca e pressurizada do Centro de Comando e Controle de Gerenciamento de Batalha. Chamávamos de gaiola. Se o cofre era onde eu projetava os pesadelos, a gaiola era onde eu os soltava. A sala zumbia com um tipo diferente de energia do que a sala de briefing. Lá em cima era tudo ego e pose. Aqui embaixo era competência pura. O ar cheirava a ozônio, cera de chão e o esmalte açucarado de uma caixa meio comida de rosquinha sentada no console central. Era o cheiro do trabalho. Quando passei meu cartão e entrei no piso de operações, a atmosfera mudou. Não era medo. Eu não governava pelo medo. Era prontidão. Sargento Peterson foi o primeiro a me ver. Peterson era um suboficial de 60 anos aposentado que tinha lido telas de radar desde a Operação Tempestade no deserto. Era um homem que tinha visto tudo, um homem que tinha 0 paciência para oficiais que não sabiam seu trabalho. Ele sentou na console principal de radar, seu rosto iluminado pelo varredura âmbar do escopo.
Ele se levantou imediatamente. Não precisava. Era um contratado civil agora, mas ficou em pé. Bom dia, chefe, Peterson disse, sua voz rouca e calorosa. Bom dia, Peterson. Como está o quadro? Imagem está limpa, senhora. Todos os sensores estão verdes. Link de dados está funcionando. Antes que eu pudesse alcançar a cadeira de comando, Peterson estendeu a mão. Nela estava um copo de isopor de café preto, escaldante. Sem açúcar, sem creme, do jeito que eu bebia. Peguei o copo, sentindo o calor penetrar em meus dedos frios. Pausei por um segundo, a ironia me lavando. 2 semanas atrás, meu irmão tinha me dito para buscar café para os homens de verdade. Hoje, um homem que tinha esquecido mais sobre combate aéreo do que Ricardo jamais saberia, estava me servindo café. Não porque eu era mulher, não porque eu era uma Almeida, mas porque eu era a comandante de missão. Obrigada, Peterson. Eu disse. Você vai precisar. Ele resmungou, sentando de volta. Força Azul está taxiando. Eles soam entusiasmados. Fui para o centro da sala, para a plataforma elevada que me dava visão de cada tela. Sarah, minha analista líder de inteligência, já estava digitando furiosamente em sua estação. Sarah tinha 24 anos, uma maga com dados de guerra eletrônica. Ela podia olhar para uma bagunça embaralhada de ondas de rádio e te dizer o que o piloto tomou no café da manhã. Bom dia, Major, Sarah disse, sem levantar os olhos do teclado. Seus dedos eram um borrão. Carreguei as bibliotecas de ameaças que você solicitou. Estamos simulando assinaturas de radar S-400 hoje. Alta altitude, longo alcance, coisa desagradável. Bom trabalho, Sarah, eu disse, sentando na minha cadeira. Coloquei meu headset, os copos de espuma selando o zumbido ambiente dos servidores. Ajustei o microfone. Escutem todos, todo mundo. A sala ficou em silêncio. Cada cabeça virou ligeiramente em minha direção, cada ouvido escutando. Hoje não é apenas um voo de treinamento, eu disse. Minha voz calma, mas projetando para cada canto da sala. Temos 100 jovens pilotos lá em cima que acham que o F-5E os torna invencíveis. Eles confiam em sua furtividade. Eles confiam em seus sensores. Eles acham que a máquina faz o homem. Tomei um gole do café amargo. Nosso trabalho hoje não é matá-los. Ainda não. Nosso trabalho é despi-los. Vamos bloquear suas comunicações. Vamos inundar suas telas com alvos fantasmas. Vamos separar os líderes de voo de seus wingmen. Vamos ensiná-los humildade. Entendido, chefe, Peterson disse, estalando os dedos. Humildade é minha especialidade. Sarah, perguntei. Me conecte na frequência da Força Azul. Monitoramento passivo apenas. Quero ouvir o que estão dizendo antes da luta começar. Conectando você agora, Sarah disse. Uma explosão de estática preencheu meu headset, seguida pelas vozes nítidas e excessivamente confiantes dos pilotos da Força Azul. Eles estavam conversando na frequência tática, uma violação de disciplina de rádio, mas eles não se importavam. Eles eram os Almeidas, ou pelo menos a equipe liderada por um. Olha esse nascer do sol, pessoal, uma voz disse. Reconheci instantaneamente. Era Ricardo. Mesmo através da distorção digital do rádio, sua arrogância era inconfundível. Parece um bom dia para caçar perus. Aposto que a equipe vermelha ainda está acordando. Você acha que mandaram o time B hoje, Víbora? Outro piloto perguntou. Víbora era o codinome de Ricardo. Claro que era. Clichê. Ricardo riu. Não importa quem mandaram. O papai está assistindo do deck de observação hoje. Vou derrubar 3 bandidos antes do almoço. Só fiquem fora do meu caminho e vejam o mestre trabalhar. Minha mão apertou o braço da cadeira. A menção de meu pai assistindo. É claro que ele estava lá. Ele não estava lá para assistir o exercício. Ele estava lá para assistir a coroação de Ricardo. Sarah virou na cadeira, puxando um fone de ouvido. Ela me olhou com olhos largos e hesitantes. Ela sabia quem Ricardo era. Todo mundo na base sabia os rumores sobre os irmãos Almeida. Major? Sarah hesitou, sua voz baixando para um sussurro para que os outros não ouvissem. Aquele é...
Não é seu irmão, Tenente Almeida? Olhei para Sarah. Vi a preocupação em seus olhos. Ela estava preocupada que eu pudesse estar comprometida. Ela estava preocupada que eu pudesse pegar leve com ele. Ou pior, que eu pudesse deixar minhas emoções nublarem meu julgamento. Olhei para a tela tática principal. A tela massiva na parede mostrava toda a área de testes e treinamento de Goiás. Ao sul, um grupo de símbolos azuis estava empurrando para o norte. Ao norte, minha força vermelha, 4 F-5ENs agressores pintados em camuflagem preta e cinza estavam orbitando em um padrão de espera, esperando por meu comando. Sarah, eu disse, minha voz plana, vazia de qualquer calor. Olhe para aquela tela. O que você vê? Ela piscou. Força Azul, senhora. 4 F-5ENs. Exatamente, eu disse. Vejo 4 aeronaves. Vejo assinaturas de calor. Vejo seções transversais de radar. Nesta sala, Sarah, eu não tenho irmão. Não tenho pai. Tenho alvos. E agora mesmo, aquele alvo líder está voando desleixado. Sarah se endireitou, sua expressão endurecendo em profissionalismo. Ela concordou uma vez. Entendido, chefe. Peterson, chamei. Qual é o status do meu voo vermelho? Voo vermelho está em posição, Major. Eles estão sedentos. Piloto líder está pedindo permissão para engajar. Chequei o tempo. Eram 18 horas Zulu exatamente. Regras de engajamento estão ativas, eu disse no microfone. Minha voz transmitindo para meus pilotos no ar e minha equipe na sala. Líder vermelho, aqui é Falcão 1. Você está autorizado a comprometer. Execute plano alfa. Separe o líder do grupo. Faça ele pensar que está sozinho lá fora. Falcão. 1. Líder vermelho copia. Luta iniciada. Na tela grande, os símbolos vermelhos viraram para o sul, acelerando. Eles se moveram como uma matilha de lobos descendo sobre uma ovelha perdida. Os símbolos azuis continuaram derivando para o norte, alheios, conversando sobre o nascer do sol, completamente inconscientes de que o chão debaixo deles tinha acabado de mudar. Encostei na minha cadeira, assistindo a geometria da batalha se formar. Ricardo estava lá em cima, voando no jato caro que meu pai amava mais do que a mim, usando o relógio que custava mais que meu carro. Ele achava que era o personagem principal dessa história. Mas aqui embaixo no escuro, cercada pelas pessoas que realmente me respeitavam, eu segurava a caneta. Peterson, eu disse baixinho. Bloqueie o link de dados deles. Com prazer, chefe. A suíte de guerra eletrônica ativou. Lá em cima no céu, os monitores sofisticados de Ricardo estavam prestes a começar a mentir para ele. O jogo tinha oficialmente começado. A tela de radar na minha frente era um mar de preto pontuado pela geometria brilhante da guerra. Da minha cadeira elevada na gaiola, assistia à representação digital do Cerrado Goiano. Para os não iniciados, parecia um videogame. Para mim, era um perfil psicológico de cada piloto no céu. E agora, o perfil para a Víbora 1, Tenente Ricardo Almeida, estava piscando vermelho com narcisista. Líder vermelho. Execute manobra delta. Murmurei no meu headset. Balance a isca. Na tela, um dos meus F-5EMs agressores quebrou formação. Voou devagar e baixo, inclinando preguiçosamente para o oeste, agindo como um pássaro ferido separado de seu bando. Era o truque mais velho do livro. Um piloto disciplinado ignoraria, seguiria o pacote de missão e manteria cobertura de superioridade aérea. Um piloto disciplinado saberia que um alvo solitário e lento em um ambiente de alta ameaça nunca está realmente sozinho. Mas Ricardo não era disciplinado. Ele estava faminto. Tally-ho. A voz de Ricardo crepitou pelos alto-falantes, alta e distorcida por adrenalina. Tem o visual de um bandido, solitário, baixo às 9 horas. Parece perdido. Víbora. 1. Mantenha a formação. Seu wingman, um tenente nervoso chamado Silva, implorou. Temos um objetivo de missão para cobrir os bombardeiros. Dane-se os bombardeiros, Ricardo estralou. Não vou deixar uma morte fácil voar embora. Estou engajando. Assisti o símbolo azul representando o F-5EN de Ricardo se descolar de seu grupo de voo.
Ele acertou os pós-combustores, mergulhando em direção ao meu chamariz. Estava perseguindo Glória. Estava pensando sobre a contagem de mortes que poderia se gabar no bar hoje à noite. Estava pensando sobre nosso pai, que indubitavelmente estava assistindo o feed de telemetria do deck de observação VIP, concordando em aprovação aos instintos agressivos de seu filho. Ricardo não viu a armadilha. Não viu os 2 outros F-5 vermelhos espreitando na sombra de radar das paredes do canyon, invisíveis aos seus sensores porque estava focado demais na morte fácil. Estava voando cego, guiado apenas por seu ego. Sarah, eu disse, mantendo minha voz calma. Me dê a avaliação de ameaças. Ele está voando direto para uma zona de morte S-400 simulada, chefe. Sarah respondeu, seus dedos voando pelo teclado. E ele tem 2 bandidos fechando em suas 6 horas. Ele está morto em 30 segundos. Eu tinha uma escolha. Podia deixá-lo morrer agora. Podia deixar meus pilotos acenderem ele, transformando seu caro caça furtivo em confete digital. Seria satisfatório. Provaria que eu estava certa. Mas seria fácil demais. Se ele morresse agora, faria desculpas. Diria que seus sensores falharam ou a simulação estava manipulada, ou ele só teve azar. Meu pai o apoiaria. Azar, filho. Você vai pegá-los na próxima vez. Não, eu não queria que ele apenas perdesse. Queria que ele fosse humilhado. E para isso, precisava que ele pensasse que estava ganhando. Precisava inflar seu ego até ficar tão grande que quando finalmente estourasse, o som quebraria as janelas. Mas ainda tinha um trabalho a fazer. Era a observadora de segurança, assim como a comandante de missão. Alcancei o interruptor no meu console que ativava o modulador de voz. Aprofundava minha voz, despojando-a de gênero e identidade, transformando-me na voz anônima de Deus. Víbora 1, transmiti na frequência de guarda o canal de emergência. Todo mundo monitorava. Você está entrando em uma zona de alta ameaça. Múltiplas indicações S-400. Emboscada de bandido iminente. Aborte a corrida. Retorne à formação. Houve uma pausa. Por um segundo, pensei que ele pudesse escutar. Pensei que talvez, apenas talvez, o treinamento sobreporia a arrogância. Então Ricardo apertou seu mic. Comando. Saia do canal. Tenho um tom. Não preciso de algum burocrata me dizendo como pilotar meu jato. Vejo o alvo. Estou fazendo o disparo. Burocrata. O insulto pairou no ar frio da sala de controle. Ao meu lado, Peterson enrijeceu. Ele olhou para mim, seus olhos arregalados. Ele sabia exatamente quem aquele burocrata era. Esperou que eu explodisse. Esperou que eu gritasse no microfone, me revelasse, aterrisse Ricardo ali mesmo. Não pisquei. Não levantei a voz. Olhei para a tela. Ricardo estava agora fundo dentro da armadilha. Meus 2 agressores escondidos tinham travado nele. Eles tinham uma solução de disparo perfeita. Solução Fox. 2 adquirida, meu piloto líder vermelho reportou no meu ouvido. Tenho ele completamente à mercê. Falcão. 1. Solicito permissão para matar. Assisti a geometria na tela. Ricardo estava alinhando seu disparo no chamariz. Estava a segundos de sua vitória. Negativo, eu disse. Minha voz era gelo. Segure fogo. Peterson girou na cadeira. Chefe, ele está bem aberto. Eles podem derrubá-lo agora mesmo. Eu disse. Segure fogo, repeti. Deixe ele fazer o disparo. Deixe ele conseguir a morte. Mas por quê? Peterson perguntou confuso. Ele quebrou regras. Ele insultou você. Se matarmos ele agora, ele não aprende nada. Eu disse, encarando o ponto azul de Ricardo. Ele precisa acreditar que é intocável. Ele precisa acreditar no próprio hype. Deixe ele ter sua pequena vitória. Deixe ele pensar que é um deus por 15 minutos a mais. Porque quando eu finalmente derrubá-lo do céu, quero que ele saiba que não foi azar. Quero que ele saiba que fui eu. Na tela, Ricardo disparou. Fox 2. Fox 2. Derrubado um bandido. Ele gritou em triunfo. A aeronave chamariz reconheceu o acerto e desligou seu transponder, sinalizando que estava destruída. Ricardo puxou seu jato em uma subida vertical íngreme,
Uma manobra de vitória que queimou combustível precioso e sangrou toda a sua energia. Era uma jogada de novato. Era uma jogada de exibicionismo. Você viu aquilo, rapazes? Ricardo cacarejou no rádio. É assim que você limpa os céus. Um derrubado, 3 para ir. Ele não fazia ideia. Ele não fazia ideia que meus 2 assassinos estavam voando silenciosamente apenas 3 quilômetros atrás dele. Seus radares em modo stand-by, rastreando ele com sistemas de busca e rastreamento infravermelhos. Ele tinha voado pela zona de morte 3 vezes separadas nos últimos 60 segundos. Por todos os direitos, ele era um fantasma. Todas as unidades vermelhas, comandei suavemente. Desapareçam. Desengatem. Deixem ele ir para casa. Meus pilotos se afastaram, desaparecendo de volta no ruído digital. Ricardo virou seu jato em direção à base, inconsciente de que só estava vivo porque eu permiti. Ele achava que era um predador. Não percebia que era apenas um rato com quem o gato tinha decidido brincar por mais um tempo. Sarah, eu disse, tirando meu headset. Salve a gravação. Salve o áudio dele recusando a ordem de segurança. Salve a telemetria mostrando que foi travado por 3 mísseis diferentes. Salva e criptografada, chefe. Sarah disse, um pequeno sorriso sabendo brincando em seus lábios. Bom, eu disse levantando. Ele vai pousar agora. Vai entrar naquela sala de debriefing como se fosse dono do lugar. Vai contar ao papai como ele é incrível. Olhei para a tela em branco, onde a batalha tinha acabado de acontecer. Deixe ele aproveitar o pôr do sol. Sussurrei. Porque amanhã eu trago a tempestade. O terceiro dia do Cruzeiro do Sul amanheceu com o tipo de violência que só o Cerrado goiano sabe produzir. O céu não estava azul. Era um roxo machucado, pesado com poeira e estática. O vento estava uivando pela pista a 80 quilômetros por hora, chicoteando areia contra os hangares como chumbo. Na sala de briefing naquela manhã, o oficial de segurança tinha sido cristalino. O clima está marginal. O piso duro está elevado para 3.000 metros acima do nível do solo. Se vocês forem abaixo de 3.000 metros, estão mortos. Sem exceções. O piso duro é um chão imaginário no céu. Abaixo daquela linha, fingimos que o solo existe. Está lá para impedir pilotos viciados em adrenalina de se espatifarem nas montanhas, enquanto perseguem uma morte. Violar o piso duro não é apenas quebrar uma regra. É uma ofensa de demissão. Mas Ricardo não se importava com briefings de segurança. Ele se importava com o deck de observação VIP. Ele sabia que nosso pai Hélio estava sentado lá em cima com os oficiais de alto escalão tomando café e assistindo o feed de telemetria. Ricardo tratava o espaço aéreo como seu palco pessoal. E hoje ele decidiu improvisar. Sentei na gaiola, meus olhos colados no escopo principal. A turbulência estava ruim. Mesmo aqui embaixo no bunker, podia sentir a tensão na tela. Os blocos de dados representando os jatos estavam tremendo enquanto lutavam contra os ventos cruzados. Víbora 1, ouvi a voz de Ricardo, soando tensa, mas arrogante. Tenho um bandido na minha cauda, tomando ação evasiva, indo vertical. Negativo. Víbora 1, seu wingman chamou. Cuidado com sua altitude. Estamos perto do piso. Eu sei. Eu sei. Ricardo estralou. Assista isso. Na minha tela, o F5 de Ricardo inverteu. Ele puxou o nariz para baixo, mergulhando direto em direção aos picos irregulares da área de testes. Estava tentando despistar a Guiar, um dos meus melhores pilotos da Força Vermelha voando um F5 A Guiar estava grudado nele como cola, seguindo ele para baixo, esperando o alarme de piso duro forçar um reset. Altitude Víbora. 1. Avisei pela frequência de segurança. Você está se aproximando do piso duro. Nivele. Ricardo me ignorou. Continuou mergulhando. 2.700 metros. 2.400. Ele estava quebrando as regras. Estava se exibindo para o papai. Ele vai abaixo. Peterson sussurrou ao meu lado. Seus nós dos dedos brancos na mesa. A guiar. Teclei meu microfone. Desengaje. Ele está maluco. Suba. Cópia. Falcão. 1. Quebrando contato. Aguiar respondeu.
Meu piloto Aguiar fez a coisa certa. Nivelou as asas para sair do mergulho, mas Ricardo não subiu. Em vez disso, ele puxou um barrel roll de alta gravidade, uma manobra chamativa e desesperada, direto no caminho de voo de Aguiar. Aconteceu em um piscar de olhos. Os alarmes de proximidade na gaiola gritaram. A tela piscou um aviso de colisão. Na telemetria, os 2 pontos azul e vermelho se fundiram em um. Quebra-direita, quebra-direita. Gritei no microfone, despedaçando minha própria compostura. No ar, Aguiar viu a barriga do F-5M de Ricardo preencher todo o seu canopi. Era uma parede de metal cinza se movendo a 960 km por hora. Aguiar não pensou, reagiu. Bateu seu manche para o lado e puxou de volta, puxando 9 gravidades. 9 vezes a força da gravidade. Seu corpo foi esmagado no assento, sua visão ficando cinza, enquanto seu jato estremecia e rolava violentamente para longe. Ricardo passou a meros metros do cockpit de Aguiar. A turbulência de esteira do motor dele atingiu o jato de Aguiar como um martelo físico, virando o F-5M de cabeça para baixo. Silêncio pairou na sala de controle. Todos esperamos pela explosão. Esperamos pela bola de fogo na tela. Então a voz de Aguiar veio pelo rádio, sem fôlego e tremendo. Caramba, Falcão 1, estou bem. Recuperando o controle. Aquilo foi perto demais. Trocamos tinta. Ele estava vivo, mas estava apavorado. Soltei uma respiração que pareceu rasgar meus pulmões. Minhas mãos estavam tremendo. Aquilo não foi uma simulação. Aquilo foi a morte batendo na porta. Então a voz de Ricardo cortou o silêncio. Ei, cuidado onde você voa, idiota! Ricardo gritou, sua voz cheia de adrenalina e raiva mal colocada. Você me cortou. Quase arranhou meu jato. Aprenda a voar ou saia do meu espaço aéreo. Ele não estava pedindo desculpas. Não estava checando o homem que quase matou. Estava culpando a vítima. Estava bravo que a experiência de quase morte de Aguiar tinha arruinado sua manobra legal. Bem aqui, esse é o momento que faz seu sangue ferver. Todos nós conhecemos alguém como Ricardo. Alguém que incendeia a casa e depois te culpa pela fumaça. É a forma definitiva de manipulação. Se você já teve que lidar com uma pessoa tóxica que se recusa a assumir responsabilidade pelo dano que causa, preciso que você aperte aquele botão de like agora mesmo. Vamos mostrar a eles que vemos através das mentiras. E nos comentários, quero que você digite responsabilidade. Apenas uma palavra. Vamos exigi-la. Algo dentro de mim não apenas quebrou, solidificou. A irmã que queria ensinar uma lição ao irmãozinho desapareceu. A major que queria proteger seus pilotos assumiu. Arranquei o headset das minhas orelhas e joguei no console. O plástico rachou, mas não me importei. Levantei, minha cadeira rangendo contra o chão. Cada cabeça na sala virou para mim. Eles viram o fogo nos meus olhos. Eles viram o falcão que meu pai disse que nunca existiu. Inclinei sobre o microfone mestre, aquele que transmitia para cada frequência. Azul, vermelha e guarda. Knock it off, eu disse. Minha voz era baixa, assustadoramente calma. Knock it off. Knock it off. Os céus ficaram em silêncio. O exercício parou instantaneamente. Todas as aeronaves retornem à base imediatamente, ordenei. Víbora. 1. Você está afastado do voo. Coloque essa bunda no chão agora. Você não pode me afastar, Ricardo argumentou, sua voz estridente. O papai está assistindo. Eu estava no controle. Agora, tenente, cortei ele. Ou terei os policiais militares esperando na escada para te arrastar para fora daquele cockpit. Cortei a transmissão. A sala estava morta de silêncio. Peterson olhou para mim, uma mistura de medo e admiração em seu rosto. Major? Ele perguntou baixinho. O que fazemos para amanhã? O exercício final. Encarei a tela em branco. Ricardo tinha quase matado um dos meus homens. Tinha provado que era perigoso. Não era apenas arrogante. Era uma ameaça. E meu pai estava lá em cima, provavelmente dizendo ao general que foi culpa de Aguiar. Olhei para Sarah. Puxe os protocolos de segurança para o cenário final, eu disse. Quais, senhora? Todos eles, eu disse.
Prepare o protocolo Ômega. Sarah ofegou. Protocolo Ômega, senhora. Isso ativa o Sistema Integrado de Defesa Aérea inteiro. Os sítios S-400 simulados, o bloqueio eletrônico, o cenário de Horda Dourada. Aquilo é impossível de sobreviver. É projetado para uma simulação de guerra em escala total, não treinamento. Ele quer uma guerra, eu disse, pegando meu headset quebrado. Ele quer ser um herói. Tudo bem. Caminhei em direção à porta. Precisava de ar. Precisava me preparar. Amanhã, eu disse, olhando de volta para minha equipe. Não ensinamos. Amanhã o céu cai. Ative tudo. Quero o deserto queimando. Sim, senhora. Peterson sussurrou. Saí da gaiola. Ricardo achava que estava voando contra uma irmã que queria seu respeito. Estava errado. Amanhã, estava voando contra Falcão 1. E Falcão 1 não tinha irmão. Ela só tinha presas. O sol nem tinha rompido o horizonte sobre as montanhas da Serra dos Pirineus quando meu celular vibrou contra o console central da minha caminhonete. Eram 5h30 da manhã. O ar lá fora estava fresco. Aquele frio enganoso do cerrado antes do calor transformar o asfalto em uma frigideira. Olhei para a tela. A identificação de chamada dizia: Papai. Peguei, encarando a linha de voo de Anápolis através do para-brisa. Os F-5EMs e F-16 eram silhuetas contra o roxo da alvorada, bestas adormecidas esperando serem acordadas. Major Almeida, atendi, mantendo minha voz profissional. Denise, a voz do meu pai trovejou, pulando quaisquer gentilezas. Ele soava animado, provavelmente já no segundo copo de café no Hotel Cassino. Grande dia hoje. O voo final. Eu disse, meu aperto apertando no volante. Ricardo está voando líder de novo. Exatamente. Hélio disse, seu tom mudando para aquela frequência confidencial e condescendente que ele usava quando queria um favor. Olha, eu sei que ontem foi turbulento. Ricardo me contou sobre a turbulência. Ele disse que aquele piloto agressor te cortou. Voo perigoso da sua equipe, D. Você precisa controlar eles. Quase ri. Era um som escuro e amargo que ficou preso na minha garganta. Ricardo tinha quase matado um homem, violado uma ordem de piso duro de segurança e gritado com um oficial superior. E no mundo de Hélio Almeida, foi culpa da minha equipe. Sempre foi culpa de outra pessoa. É isso que ele te contou? Perguntei. O ponto é, Hélio passou por cima de mim. Hoje precisa ser impecável. O general está decidindo sobre a lista final para destacamento. Quero que você garanta que seu irmão brilhe hoje. Não jogue nenhuma bola curva. Dê a ele um cenário padrão. Deixe ele ficar bem para o nome da família. Ele não estava me pedindo para fazer meu trabalho. Estava me pedindo para fraudar o jogo. Estava me pedindo para trair meu uniforme para sustentar o ego dele. Olhei para a bolsa de voo preta sentada no banco do passageiro. Dentro estava meu capacete. Não se preocupe, pai. Eu disse, minha voz perigosamente calma. Prometo a você. Hoje vou dar ao Ricardo exatamente o que ele merece. Essa é minha menina. Ele disse, alívio lavando sua voz. Ele pensou que eu estava capitulando. Pensou que eu era a filha obediente de novo. Sabia que podia contar com você. Bom, vamos jantar depois. Picanha por minha conta. Desliguei. Não disse a ele que ele não teria apetite para picanha quando eu terminasse. Caminhei para dentro da instalação, ignorando a bagunça de café e indo direto para a sala de servidores. Sarah já estava lá, parecendo pálida. Ela tinha visto o plano de voo. Chefe, ela disse, levantando enquanto eu entrava. Fiz o que você pediu. Acessei a biblioteca de ameaças. Mostre-me, eu disse, inclinando sobre seu ombro. Na tela estava o perfil de guerra eletrônica para a missão do dia. Normalmente projetávamos assinaturas de radar simples, MiG-29, Sukhoi 27, ameaças padrão. Reprogramei os bloqueadores DRFM, eu disse, apontando para o código. Não estamos apenas bloqueando eles hoje, Sarah. Estamos manipulando a realidade deles. Tinha projetado um protocolo fantasma. O sistema pegaria os sinais de radar do F-5EM de Ricardo, capturaria eles, modificaria eles e atiraria de volta nele.
Sua tela mostraria 4 bandidos inimigos cercando ele. Mas quando ele virasse a cabeça para olhar, o céu estaria vazio. Então, quando relaxasse, os bandidos reais atacariam de seu ponto cego. Isso é diabólico, Major. Sarah sussurrou. Mas havia admiração em sua voz. Ele confia em seus sensores mais do que seus olhos. Isso vai destruí-lo. Esse é o ponto, eu disse. Ele acha que a máquina o faz piloto. Hoje, a máquina mente. Deixei Sarah e marchei para o vestiário. O cheiro de suor velho, graxa de bota e Nomex enchia o ar. Minha equipe já estava lá. 4 dos melhores pilotos da Força Aérea Brasileira, vestindo os patches de estrela vermelha do esquadrão agressor. Aguiar estava sentado em um banco amarrando suas botas. Ele olhou quando entrei. Havia um hematoma em seu pescoço da força gravitacional da quase colisão de ontem. A sala ficou em silêncio. Escutem, eu disse, ficando no centro da sala. Hoje é protocolo ômega. Mas tenho regras específicas de engajamento para o caça azul líder, Víbora 1. Os pilotos trocaram olhares. Eles odiavam Ricardo. Queriam sangue. Não o matamos rápido, ordenei. Se vocês conseguirem uma trava nele, não façam o disparo imediatamente. Quero que vocês descasquem seus wingmen primeiro. Escolham eles um por um. Force ele a assistir sua equipe morrer. Isole ele. Vamos deixá-lo completamente sozinho lá fora. Aguiar disse, um sorriso sombrio se formando. Exatamente, concordei. Quero ele encalhado no meio do cerrado com 4 bandidos circulando ele. Quero que ele sinta o pânico. Quero que ele entenda que sem uma equipe, ele não é nada. E quem faz o disparo fatal, chefe? Aguiar perguntou. Você quer que eu termine ele? Balancei a cabeça. Caminhei até meu armário, aquele que não tinha aberto em 3 anos. Girei a fechadura de combinação. Clique, clique, clique. Não, eu disse, puxando a porta de metal aberta. Você só cerca as ovelhas. A loba come hoje. Dentro do armário pendia meu macacão de voo. Era verde-oliva, pesado com zíperes e bolsas de ar projetadas para espremer minhas pernas e manter o sangue no meu cérebro durante manobras de alta gravidade. Ao lado dele estava meu capacete, a viseira escura e arranhada de 1000 horas de treinamento de combate. Tirei meu uniforme de serviço. Desbotoei minha camisa. Entrei no macacão. O som familiar de zíperes pesados fechando em torno das minhas pernas. Parecia que estava vestindo armadura. Apertei as tiras de velcro em volta da minha cintura. Amarrei bem o suficiente para cortar a circulação. Pelas últimas 2 semanas, tinha sido a voz na orelha deles. Tinha sido a burocrata que meu irmão zombou. Tinha sido a filha decepcionante sentada no escuro. Não hoje. Peguei minha bolsa de capacete e virei para minha equipe. Eles estavam me encarando. Nunca tinham me visto vestir. Me conheciam como a estrategista, a arquiteta. Tinham esquecido que antes de ser comandante, eu era uma matadora no cockpit. Vamos lá, eu disse. Empurrei as portas pesadas de aço abertas e saí para a linha de voo. O calor me atingiu instantaneamente. Uma parede de ar seco e empoeirado. O som era ensurdecedor. O gemido de unidades de potência auxiliar. O rugido de motores de jato ligando. O cheiro de querosene queimado. Lá estava. Meu jato, um F-5 em bloco 30, mas não estava pintado no cinza padrão da Força Aérea. Estava pintado no esquema espectro, camuflagem splinter preta e azul escura, projetada para imitar o Sukhoi 57 russo. Parecia agressivo. Parecia mau. Caminhei em torno da aeronave, passando minha mão pela borda de ataque fria do flap. Chequei o trem de pouso. Chequei os mísseis, rodadas de treinamento inertes, mas registrariam como mortes reais no computador. Subi a escada. O cockpit estava apertado, cheirando a suor velho e aviônicos. Me prendi, conectando minha mangueira de oxigênio, plugando meu cordão de comunicações. Abaixei o canopy. O mundo lá fora ficou abafado, distante. Solo, aqui é Falcão 1, eu disse na minha máscara. Minha voz soava diferente no espaço fechado. Soava como julgamento. Cheque de rádio.
alto e claro. Falcão 1. A torre respondeu. Você está autorizada para a partida de motor. Virei os interruptores. O motor atrás de mim gemeu e então rugiu para a vida. Um tigre acordando. A estrutura inteira vibrou, sacudindo meus ossos. Olhei para a torre do deck de observação à distância. Sabia que meu pai estava lá em cima esperando ver seu filho triunfar. Empurrei o acelerador para frente. O jato preto avançou para a pista de táxi. Voo Falcão, comandei. Confirme presença. 2, 3, 4. Falcão. 1 está rolando, eu disse. Vamos caçar. O ar a 6.000 metros estava fino e frio, mas dentro do cockpit do Víbora 1, Ricardo Almeida estava suando através de seu macacão de voo. Víbora. 2, relatório. Tenho 4 bandidos no meu nariz. Preciso de cobertura. Ricardo gritou em sua máscara de oxigênio. Estática sibilou de volta para ele. Víbora 2 caiu líder. Fui derrubado 5 minutos atrás. Víbora 3, onde você está? Morto. Víbora 1, eles nos escolheram enquanto você estava perseguindo aquele eco fantasma. Ricardo estava sozinho. Assisti ele de 3 quilômetros atrás, sentando confortavelmente na sombra de seu estabilizador vertical. Estava voando meu F-5 em agressor preto pintado para parecer um fantasma russo. Meu radar estava desligado. Minha assinatura de calor estava mascarada pelo sol. Para ele, eu não existia. Mas em sua tela sofisticada de 40 milhões de reais, ele estava vendo pesadelos. Meu protocolo fantasma estava funcionando perfeitamente. Seu radar estava pintando 4 aeronaves inimigas circulando ele, travando nele, provocando ele. Ele estava puxando seu manche esquerda e direita, tentando desviar de mísseis que não estavam lá, queimando combustível, sangrando energia, pânico se instalando como um vírus. Meus sensores estão falhando, Ricardo gritou, sua voz rachando. Não consigo travar. Eles estão em todo lugar. Ele não estava lutando contra pilotos. Estava lutando contra sua própria dependência da máquina. Estava lutando contra a arrogância que lhe disse que tecnologia podia substituir disciplina. A guiar, teclei meu microfone interno. Status. Ele é todo seu. Falcão 1. Aguiar respondeu do chão, tendo ejetado virtualmente 10 minutos atrás. A ovelha está isolada. A loba está autorizada. Empurrei meu acelerador para frente. Meu F-5 avançou. O motor General Electric rugindo enquanto eu fechava a distância. Deslizei sem esforço para a zona de controle atrás de Ricardo, o cone letal onde eu podia disparar à vontade e ele não podia fazer nada. Armei meus mísseis AIM-9 Sidewinder simulados. Um gemido agudo preencheu meu headset. O som da morte. Podia ter atirado nele silenciosamente. Podia ter apenas registrado a morte e ido para casa. Mas essa lição exigia um toque pessoal. Alcancei o interruptor de comunicação e virei para a frequência de guarda. Cheque 6, tenente. Na minha frente, vi o F-5 de Ricardo violentamente inclinar para a direita, enquanto ele freneticamente torcia a cabeça. Ele olhou para trás. Ele me viu. Viu o jato preto preenchendo seus espelhos retrovisores, sentado bem em sua cauda. Inescapável. Inevitável. Fox 2, eu disse calmamente. Morte víbora. 1. O computador registrou o disparo. O cockpit de Ricardo estaria piscando vermelho. Remoção de morte. Seus sistemas desligariam o modo de combate. Ele era um tijolo voador. Essa é uma morte. O controlador AWACS confirmou pelo rádio. Víbora. 1 está derrubado. Exercício terminado. Todos os jogadores, knock it off. Retornem à base. Ricardo não disse uma palavra. Pela primeira vez em sua vida, ele estava silencioso. 2 horas depois, o auditório principal em Anápolis estava lotado. O ar estava grosso com o cheiro de suor seco, adrenalina e café requentado. Todo o piloto das Forças Vermelha e Azul estava lá. Na primeira fileira sentavam os oficiais superiores. General Tavares, ladeado pelos oficiais da Junta de Segurança, e meu pai, Coronel Hélio Almeida. Ricardo sentou na mesa no palco parecendo pequeno.
Ainda estava vestindo seu macacão, seu cabelo colado de suor. Ele olhou para o papai silenciosamente, implorando por um salva-vidas. Papai apenas encarou em frente, sua mandíbula travada em pedra. Caminhei até o pódio. A sala ficou morta de silêncio. Pluguei meu pendrive no console. A tela massiva atrás de mim acendeu. Vamos revisar a gravação, eu disse. Minha voz não estava brava. Era clínica. Era a voz de uma legista explicando causa da morte. A tela mostrou a filmagem good do jato de Ricardo. Foi uma montagem humilhante. Mostrou ele perseguindo sinais fantasmas. Mostrou ele abandonando seus wingmen. Mostrou ele queimando suas reservas de combustível em pânico. Às 8h15, eu disse, usando um ponteiro laser para circular o bloco de dados. Tenente Almeida quebrou formação para perseguir uma assinatura de radar falsa. Ao fazê-lo, deixou seu wingman, Víbora 2, exposto a um ataque de flanco. Víbora 2 morreu 60 segundos depois. Ricardo se mexeu em seu assento. Meu radar estava bloqueado, ele murmurou. O sistema estava me dando falsos positivos. Foi uma falha técnica. Não foi uma falha, eu disse, cortando ele. Foi um teste de consciência situacional. Você confiou na tela em vez de olhar pela janela. Cliquei o controle remoto. O vídeo avançou. Às 8h22, Tenente Almeida violou a restrição de altitude de piso duro pelo segundo dia consecutivo enquanto tentava evadir um míssil que não estava lá. A sala murmurou. Uma violação de piso duro era séria. 2 consecutivas era negligência. E, finalmente, cliquei no último clipe. Mostrou meu F5 em preto sentado atrás dele por 45 segundos completos, enquanto ele se debatia contra fantasmas. Às 8h30, o líder agressor, eu mesma, consegui uma solução de rastreamento de canhões e uma trava de míssil Fox 2. Sentei em suas 6 horas por quase 1 minuto, tenente. Você nunca checou. Você nunca limpou sua cauda. Desliguei a tela. A escuridão pareceu engolir Ricardo inteiro. Os dados não mentem, eu disse, olhando diretamente para o general Tavares, então mudando meu olhar para meu pai. Tenente Almeida morreu 4 vezes em 20 minutos. Matou seu voo inteiro. Priorizou sua própria pontuação sobre a missão e a segurança de sua equipe. Em uma guerra real, aqueles 4 pilotos não voltam para casa para suas famílias porque o líder deles queria ser herói. Coloquei o controle remoto no pódio. O som ecoou como uma martelada de juiz. Ele é um perigo para si mesmo, e todos no ar com ele. Ricardo levantou, seu rosto vermelho. Isso foi armação. Ela manipulou a simulação. Pai, diga a eles que ela manipulou. Hélio Almeida não se moveu. Não olhou para Ricardo. Olhou para o chão. O peso da humilhação pública esmagando a fantasia que tinha construído em torno de seu filho. General Tavares se inclinou para a frente. Não olhou para Ricardo também. Olhou para o oficial de segurança, Coronel Mendes. Coronel? O general perguntou. Coronel Mendes levantou. Era um oficial rigoroso que odiava cowboys. Vi o suficiente, Mendes disse. Tenente Almeida, baseado nos dados de telemetria e as violações grosseiras de protocolos de segurança. Mendes pausou, deixando as palavras pairarem no ar. Seu status de voo é revogado efetivamente imediatamente pendente uma junta de avaliação de voo. Você está afastado. Entregue suas asas. Ricardo congelou. Olhou para nosso pai de novo. Pai. Hélio finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam vazios. Não via mais o menino de ouro. Via uma responsabilidade. Via seu próprio ego se despedaçando. Não disse uma palavra. Apenas virou a cabeça para longe. Ricardo desabou de volta em sua cadeira, enterrando o rosto em suas mãos. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do projetor esfriando. Não senti alegria. Não senti felicidade. Senti uma satisfação fria e dura. O tipo que você sente quando finalmente equilibra um livro-razão que esteve no vermelho por 30 anos. Justiça tinha sido servida. E tinha gosto de aço frio. As portas pesadas de aço da sala de briefing clicaram fechadas atrás de mim,
selando o silêncio refrigerado do debriefing. Saí para a tarde goiana e o calor me atingiu como um golpe físico. Eram 42 graus no asfalto. O tipo de calor seco e sufocante que assa a umidade direto da sua pele. O ar tremeluzia acima das fileiras de carros estacionados, distorcendo o horizonte. Caminhei em direção à minha caminhonete, minhas botas estalando no cascalho. Me senti drenada. Não o bom tipo de cansaço que você sente depois de uma longa corrida ou uma missão bem-sucedida, mas o esgotamento profundo e até os ossos que vêm de lutar uma guerra que nunca deveria ter existido. Só queria ir para casa, tomar um banho e lavar o dia de mim. Mas quando virei a esquina do estacionamento, vi ele. Hélio Almeida estava encostado no capô da minha caminhonete. Ainda estava vestindo seu blazer impecável, mas o calor finalmente tinha chegado nele. Suor estava formando pérolas em sua testa, e seu rosto estava vermelho em um tom perigoso de carmesim. Não estava andando de um lado para o outro. Estava esperando como um predador esperando a presa quebrar cobertura. Diminuí meu passo, mas não parei. Coloquei meus óculos de sol, protegendo meus olhos. Era uma pequena barreira, mas era minha. Você parece feliz? Hélio cuspiu quando cheguei ao alcance da voz. Empurrou-se para fora do capô da minha caminhonete, bloqueando a porta do motorista. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Não estou feliz, pai. E não estou orgulhosa. Só estou fazendo meu trabalho. Seu trabalho? Ele riu, um som áspero e latidor. Seu trabalho era apoiar seu irmão. Seu trabalho era ajudá-lo a garantir seu legado. Em vez disso, você o humilhou. Você me humilhou. Deu um passo mais perto, invadindo meu espaço pessoal. Seu dedo espetou o ar em direção ao prédio atrás de nós. Você manipulou aquela simulação. Denise, não minta para mim. Vi o que você fez. Programou aqueles fantasmas. Armou para ele falhar porque não aguentava vê-lo ter sucesso. Você está com ciúme. Sempre teve ciúme dele porque ele é o natural e você é só... você. Olhei para esse homem. Esse homem que tinha passado 32 anos tentando impressionar. Esse homem cuja aprovação tinha perseguido por 3 continentes e através de 2 missões de combate. E de repente, olhando para ele suando no estacionamento, desabafando sobre seu próprio ego enquanto a carreira de seu filho jazia em ruínas, a ilusão finalmente se despedaçou. Não senti mais raiva. Senti nada. Um versículo da Bíblia flutuou em minha mente, claro como um sino. Mateus 7, 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se o fizerem, eles as pisotearão e depois se voltarão para atacar vocês. Por anos, tinha jogado minhas pérolas, minhas conquistas, meu amor, minha lealdade, aos pés dele. E ele as tinha pisoteado toda única vez. Não foi porque eu não era boa o suficiente. Foi porque ele não conhecia o valor das pérolas. Respirei fundo, inalando o cheiro de alcatrão quente e sálvia. Eu não o humilhei, pai, disse, minha voz firme e baixa. Você humilhou ele. Como ousa? Ele gaguejou, seus olhos arregalando. Você o humilhou fazendo ele acreditar que não tinha que trabalhar por nada. Continuei, cortando ele. Deu a ele um relógio em vez de uma ética de trabalho. Ensinou ele que regras eram para outras pessoas. E hoje, o mundo real finalmente o atingiu. Ele é um Almeida, Hélio gritou. Ele merece estar vivo. Estralei, minha voz subindo pela primeira vez. A força disso fez ele recuar. Você tem alguma ideia do que aconteceu lá em cima? Ele morreu 4 vezes, pai. 4 vezes. Se aqueles fossem mísseis reais, se aquilo fosse uma guerra real sobre o Pacífico ou o Oriente Médio, Ricardo não estaria sentado em uma sala de debriefing agora. Me aproximei dele, removendo meus óculos de sol para que ele pudesse ver a convicção absoluta em meus olhos. Se eu não tivesse ensinado essa lição hoje, se eu tivesse deixado ele passar e destacar, você não estaria comprando um jantar de picanha comemorativo hoje à noite. Estaria esperando na sua varanda da frente por um sedã preto puxar. Estaria esperando por 2 oficiais em uniformes de gala para baterem na sua porta e te entregarem uma bandeira dobrada. Hélio congelou.
A cor drenou de seu rosto. Na comunidade militar, a bandeira dobrada é o silenciador definitivo. É o símbolo do sacrifício final. Salvei a vida dele hoje, sussurrei ferozmente. Afastei ele do voo para que você não tivesse que enterrá-lo. E em vez de me agradecer, você está aqui preocupado com sua reputação. Hélio abriu a boca. Então fechou. Parecia um peixe ofegando por ar. Por uma fração de segundo, vi um lampejo de dúvida em seus olhos, mas então o narcisismo voltou. A parede voltou. Ele não conseguia aceitar que estava errado. Não conseguia aceitar que seu menino de ouro era falho. Você é ingrata, ele murmurou, olhando para longe, incapaz de encontrar meu olhar. Depois de tudo que forneci para você. Balancei minha cabeça devagar. Você forneceu um teto, pai, mas nunca forneceu um lar. Caminhei ao redor dele e abri a porta da minha caminhonete. Subi na cabine, o calor dentro me assando, mas não me importei. Liguei o motor. Hélio bateu a mão na moldura da janela. Para onde você vai? Não terminamos. Você precisa consertar isso. Precisa voltar lá e dizer ao General Tavares que foi um erro do sistema. Abaixei a janela apenas 2 centímetros. O ar-condicionado explodiu ar frio contra meu rosto, um contraste agudo com o calor irradiando dele. Terminei de consertar seus erros, pai, eu disse. E terminei de pedir desculpas pelo meu sucesso. Se você sair dirigindo, ele ameaçou, apontando um dedo trêmulo para mim. Não espere um lugar no Natal. Não espere nada de mim. Não tenho esperado nada de você desde que tinha 10 anos. Eu disse. Não me ligue, pai. Não me ligue até aprender a respeitar esse uniforme e a mulher vestindo ele. Não esperei por sua resposta. Coloquei a caminhonete em marcha e saí do estacionamento. Olhei no retrovisor uma última vez. Hélio Almeida estava parado sozinho no meio do estacionamento vazio, pequeno e encolhendo contra a vasta paisagem indiferente do cerrado. Parecia um homem que tinha construído um castelo de areia, e a maré tinha finalmente chegado. Virei para a estrada principal, a base desaparecendo atrás de mim. Estendi a mão e desliguei meu telefone. Silêncio preencheu a cabine. Era o som mais bonito que já tinha ouvido. As consequências foram rápidas, exatamente como eu sabia que seriam. Ricardo não foi expulso da Força Aérea Brasileira. O nome Almeida ainda carregava peso suficiente para prevenir uma dispensa desonrosa. E papai puxou cada corda que tinha restante para salvar as aparências. Mas os dias de Ricardo como piloto de caça tinham acabado. A junta de avaliação de voo revisou minhas gravações. Eles viram a negligência. Eles viram o perigo. Tiraram seu status de voo permanentemente. 2 dias depois, estava caminhando pelo ala administrativa do QG da base para arquivar meu relatório final. Virei uma esquina e quase colidi com um jovem oficial empurrando um carrinho pesado, carregado com caixas de papel de impressora e cartuchos de toner. Era Ricardo. Estava vestindo seu uniforme de serviço, mas as asas de piloto tinham sumido de seu peito. Parecia cansado. A arrogância tinha ido. O sorriso de garoto propaganda tinha ido. Agora era um oficial de logística, um jockey de suprimentos, um burocrata. Ele parou o carrinho. Olhou para cima e me viu. Por um momento pensei que ele pudesse gritar. Pensei que ele pudesse repetir as acusações do papai. Mas não fez. Olhou para as folhas de carvalho de major nos meus ombros. Então olhou para as caixas de papel que estava empurrando, o próprio trabalho que tinha zombado de mim por ter apenas 2 semanas atrás. A ironia pairou no ar, pesada e grossa. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Não disse uma palavra. Apenas abaixou a cabeça, olhos fixando no piso de linóleo, e empurrou seu carrinho passando por mim. As rodas chiaram, um som agudo e irritante que desapareceu enquanto ele desaparecia pelo longo corredor iluminado por fluorescentes. Não o parei. Não me regozijei. Não disse, eu te avisei. Apenas continuei andando. Tinha um esquadrão para comandar. E pela primeira vez na minha vida, não estava andando na sombra de ninguém. Estava andando na minha própria luz. 1 ano. É estranho como o tempo funciona. Quando você está sofrendo, quando você é a menina invisível parada no canto de uma sala lotada,
O tempo arrasta. Parece vadiar através de concreto molhado. Mas quando você está voando, quando você está finalmente verdadeiramente livre, o tempo se move como um F5 em pós-combustor completo. Ele borra. Fiquei parada junto à grande janela de vidro temperado do meu escritório, olhando para o calor trêmulo da linha de voo da base aérea de Anápolis. A vista era magnífica. Daqui, podia ver tudo. Podia ver as equipes de manutenção preparando os jatos, os caminhões de combustível entrando e saindo, e os pilotos caminhando em direção às suas aeronaves com aquela arrogância distinta de pés pesados. Tomei um gole do meu café. Não era mais aquele líquido parecido com lodo queimado da garrafa da sala de briefing. Era uma infusão fresca da máquina no canto do meu escritório. Meu escritório. Virei de volta para minha mesa. Uma placa de identificação de mogno sentava na borda, capturando o sol da tarde. Não dizia assistente ou admin. Dizia Major Denise Almeida, comandante, 64º Esquadrão Agressor. Muita coisa tinha mudado em 12 meses. Depois do incidente do Cruzeiro do Sul, como agora era sussurrado sobre no Clube dos Oficiais, General Tavares não apenas me promoveu. Deu as chaves do reino. Colocou no comando do programa de força opositora inteiro. Não estava apenas projetando cenários em um cofre escuro mais. Estava liderando as lobas. Minha porta estava aberta. Lá fora no bullpen movimentado, podia ouvir a Guiar rindo com um piloto novo transferido, provavelmente recontando a história de como quase morreu e como sua chefe o salvou. A atmosfera não era tóxica. Não era competitiva daquela maneira desagradável e cortante como costumava ser. Era afiada. Era profissional. Era uma família. Sentei na minha cadeira de couro e acordei meu monitor de computador. Tinha uma pilha de avaliações de desempenho para assinar e uma reunião de orçamento com o Pentágono em 1 hora. Mas primeiro, tinha que limpar minha caixa de entrada. Rolei pelo tráfego usual, relatórios de logística, atualizações meteorológicas, cronogramas de treinamento, e então parei. Meu dedo pairou sobre o mouse. Ali, enterrado entre um memorando sobre manutenção de pista e um pedido de licença, estava um nome que não tinha aparecido na minha tela em exatamente 365 dias. Remetente: Hélio Almeida. Assunto: só checando. Meu coração não acelerou. Minhas palmas não suaram. Aquela resposta de pânico condicionada em mim desde a infância tinha ido. Em vez disso, senti uma curiosidade estranha e distanciada. Era como olhar para um espécime em um pote. Cliquei para abrir o e-mail. Denise, espero que esse e-mail te encontre bem. Ouvi pela boca pequena que você fez major. Parabéns. Esse é um grande passo. As coisas aqui estão calmas. A casa parece vazia. Sua madrasta manda seu amor. Olha, estou escrevendo porque estou numa situação complicada e pensei que, dado sua nova posição, você poderia ter alguma influência. Ricardo está tendo dificuldades na logística. O trabalho não serve para ele. Ele está miserável. D. Eu sei que houve atrito entre vocês dois, mas ele ainda é seu irmão. Tem uma vaga abrindo para piloto de transporte em um C-130 corrida de carga de Recife. Não são caças, mas é voar. Se você pudesse dar uma palavra boa com o General Tavares, talvez suavizar as coisas. Acho que seria um ótimo recomeço para ele. Devemos conversar. Faz tempo demais. Vamos enterrar o machado. Somos família, afinal. Abraços, papai. Encostei na minha cadeira, lendo as palavras de novo. Foi uma aula magistral em narcisismo. Sem desculpa. Sem reconhecimento da gritaria no estacionamento. Sem, me desculpe por te dizer que você era uma fracassada. Apenas um parabéns casual, seguido imediatamente por um pedido de favor. Chamou a experiência de quase morte de seu filho e negligência grosseira de atrito. Chamou meu ano de silêncio tempo demais. Ele não tinha mudado, nem um pouco. Ainda estava tentando me usar para consertar o menino de ouro. Ainda achava que família era uma palavra mágica que apagava anos de negligência emocional. Por um momento, a menina de 10 anos dentro de mim acordou. Ela queria responder.
Ela queria digitar um parágrafo furioso detalhando cada mágoa, cada desfeita, cada aniversário que ele perdeu, cada vez que olhou para mim com decepção. Ela queria gritar: "Por que você só liga quando precisa de algo?" Mas a Major a silenciou. A Major sabia melhor. Sabia que se respondesse, mesmo que fosse para dizer não, ele tomaria como uma abertura. Ele argumentaria, manipularia, me arrastaria de volta para a lama. Narcisistas não se importam com atenção negativa. Eles só anseiam atenção. Eles se alimentam do engajamento. Olhei para as opções na tela. Responder. Responder a todos. Deletar. Movi o cursor para deletar. Mas então pausei. Deletá-lo parecia esconder. Parecia que estava com medo do e-mail. Com medo de tê-lo no meu histórico. Movi o cursor para a direita. Arquivar. Arquivar algo significa que você não está destruindo, mas está removendo da sua vida ativa. Você está arquivando em um gabinete empoeirado no porão. Existe, mas não tem mais o poder de atrapalhar seu espaço de trabalho diário. É parte da história, não do presente. Cliquei em arquivar. O e-mail desapareceu da minha caixa de entrada. A tela estava limpa. Respirei fundo e, pela primeira vez, senti o ar encher meus pulmões completamente. Me perdoei naquele momento. Perdoei a mim mesma por não ser a filha que ele queria. Perdoei a mim mesma por não conseguir salvar Ricardo. Perdoei a mim mesma por ir embora. Não era a salvadora deles. Era só Denise. Levantei, peguei meu boné de voo e saí do escritório. Passei pela mesa de Sara. "Indo para a linha, chefe?" Ela perguntou, olhando de suas telas. "É", sorri. "Preciso de ar fresco." Saí do prédio com ar-condicionado e entrei no calor. O sol estava começando a baixar, pintando o céu goiano em faixas de laranja violento e roxo machucado. Era a hora dourada. O som me atingiu primeiro. O rugido de pós-combustores rasgando a atmosfera. Olhei para cima. Um voo de 2 F-5Es pintados no esquema preto e azul espectro do meu esquadrão estava decolando da pista. Eles puxaram vertical, subindo direto para o sol, deixando trilhas gêmeas de vapor branco atrás deles. Pareciam aves de rapina. Pareciam perigosos e bonitos. Assisti eles subirem até que eram apenas pontos contra a vastidão do céu. Meu pai costumava me contar a história da Fênix, o pássaro que queima e sobe das cinzas. Contou para Ricardo, dizendo que representava resiliência. Nunca contou para mim. Não achava que eu tinha fogo em mim. Ele estava errado. Não precisava do fogo dele. Tinha construído o meu próprio. Tinha queimado a vida que tentaram me forçar. A vida de secretária, de espectadora, de decepção. E tinha surgido daquelas cinzas, não como filha, mas como comandante. O vento chicoteou meu cabelo, cheirando a combustível de jato e sálvia. Fechei meus olhos e ouvi o rugido dos motores. Era o som do meu coração batendo. Era o som da minha vida. Tinha 30 anos. Estava sozinha no sentido tradicional. Sem pais ligando para checar, sem irmão para compartilhar feriados. Mas, parada ali na pista, cercada pelo trovão da liberdade, nunca tinha me sentido menos solitária. Abri meus olhos e olhei para o horizonte onde as montanhas encontravam o céu. "Sou Denise Almeida", sussurrei ao vento. "E não sou mais filha dele." Assisti os jatos desaparecerem nas nuvens. "Sou Falcão 1. Virei e caminhei de volta em direção ao hangar, pronta para a próxima missão. O céu estava aberto, e pela primeira vez era todo meu. Apertar aquele botão de arquivar foi a manobra mais difícil que já executei. Mais difícil que qualquer dogfight. Mas às vezes você tem que ejetar de uma situação tóxica para salvar sua própria vida. Se minha história ressoou com você, se você está atualmente lutando para encontrar seu próprio céu longe da sombra de outra pessoa, quero que saiba que você está autorizada para a decolagem. Por favor, aperte aquele botão de like se você acredita em escolher paz sobre ego. E certifique-se de se inscrever no canal para continuarmos compartilhando histórias de resiliência juntos. Nos comentários abaixo, me conte. Você já teve que arquivar um membro da família para se salvar? Estarei lendo suas histórias. Aqui é Falcão 1, encerrando transmissão.